Boa noite, meus amigos queridos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para uma noite de estudos. Nós vamos estudar o livro Memórias de um Suicida. Nós estamos entrando agora na segunda parte desse livro, os departamentos. Nós vamos ver hoje o capítulo 8, a primeira parte falando da torre de vigia. Mas antes, como é praxe, vamos ler o nosso evangelho e fazer a nossa prece. O nosso evangelho de hoje, meus amigos, é o capítulo 11, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. E assim, meus irmãos, nós vamos pedir a Maria Angélica, querida amiga, a Jesus, esse mestre amado, que fiquem conosco, que nos amparem, nos inspirem e que durante essa noite, onde nós vamos refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos deste livro, nós pedimos aos espíritos amorosos da Casa de Maria Angélica que fiquem conosco. Meus amigos, antes de iniciarmos o assunto da noite de hoje, propriamente dito, vamos fazer uma recordação do que foi dito na aula passada. Camilo e seus amigos estavam aqui na Terra, num centro espírita, para acompanhar a doutrinação e o despertamento daqueles espíritos mais dementados, que não escutavam as vozes e os conselhos do plano espiritual. Eles precisavam vir à Terra para ter o choque da matéria e aí entender que precisavam caminhar, porque a lei é de progresso. Eles tinham que sair daquele estado dementado e começar a recuperação. Camilo veio, então, conhecer os discípulos de Kardec, que são os médiuns, os evangelizadores, os doutrinadores, que trabalharam no centro espírita, junto com os amigos do plano espiritual, para atender a esses espíritos dementados. Esses médiuns, durante a noite, com o desdobramento, eles iam visitar Camilo e os amigos num acampamento que ficava próximo à cidade, porque eles não podiam voltar direto para o plano espiritual, porque ficaram algum tempo aqui, ficaram 2 meses aqui, e era perigoso ir e voltar para o plano espiritual, porque eles não eram ainda espíritos fortalecidos. E esses médiuns iam visitar Camilo e seus amigos nesse acampamento. Camilo percebeu que os médiuns eram pessoas comuns, não são nenhum espírito privilegiado. Os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, são pessoas que têm os mesmos problemas de todo mundo. Uns têm falta de dinheiro, outros problemas familiares, porque o espiritismo, meus amigos, não é passaporte para o reino de Deus, não dá privilégio a ninguém. E esses amigos, discípulos de Kardec, levavam Camilo e os amigos dele para visitar locais noturnos, fazer visitas noturnas. Eles iam a prostíbulos, aos bares, aos asilos, aos hospitais, e Camilo foi aprendendo a importância do trabalho noturno,
que era feito por esses médiuns. E nós ficamos alertas quanto à seriedade da hora de dormir. Todo médium tem que se preparar na hora de dormir, fazer a prece, pedir ao mentor que o ajude a ir a bons lugares ou que o ajude a trabalhar, a estudar. Por quê? Porque o que dorme é o corpo, o espírito se liberta. Depois de 2 meses, eles voltaram para o plano espiritual, Camilo e os seus amigos. E eles têm lá uma pessoa, Roberto de Canalejas, que eles eram assim muito unidos e gostavam muito dele. E um dia Camilo, que era escritor, quando encarnado, era um escritor português, ele pediu a Roberto que falasse da vida dele, porque ele um dia, quem sabe, poderia voltar a escrever, e a vida de Roberto o entusiasmava muito. Roberto conta a vida dele, fala das tragédias que aconteceram e faz um alerta muito importante para Camilo. É a bênção do esquecimento do passado. Porque vocês já pensaram, meus amigos, se todos nós que estamos encarnados lembrássemos de todas as nossas vidas e das vidas daqueles que nos acompanham, nossa, seria uma coisa terrível, porque descobriríamos coisas que a gente não quer descobrir, nem quer pensar, não é? E Camilo escutou a história de Roberto e agradeceu muito, porque ele começou a rabiscar alguns apontamentos para voltar a escrever. E até pensou assim, quem sabe a misericórdia do Pai ainda vai permitir que eu volte a escrever como antigamente. E por falar em misericórdia, o nosso capítulo se inicia assim, com misericórdia, consolo, com as palavras de Jesus, que diz assim, que vos parece, se tiver alguém sem ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura ele não deixa as 99 nos montes, e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pereça um destes pequeninos. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. São palavras de Jesus. Camilo achava que a misericórdia do Pai ia fazer com que ele voltasse a escrever. E a misericórdia do Pai diz que nenhum desses pequeninos vai se perder. Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou seria perdida. E nós vemos que todos os espíritos desencarnados, não importa o que tenham feito, não importa onde estejam, todos são acompanhados, são protegidos, estudam, e eles são atendidos pelos amigos espirituais. Camilo e seus amigos já estavam há algum tempo no Hospital Maria de Nazaré, quando chegou um convite do irmão Teócrito para uma reunião. Era um convite onde eles teriam a notícia da alta hospitalar. Qual teria sido o motivo do Teócrito e dos amigos Romeu e Alceste chegarem à conclusão de que Camilo e os amigos poderiam ter a alta? É porque, graças a Deus, eles agora tinham certeza
de que eram espíritos imortais, que eles não morreriam. O corpo físico morre, mas o espírito sobrevive. E essa certeza deles serem espíritos imortais, filhos de Deus, com a centelha divina dentro deles, destinados à perfeição relativa e à felicidade, fez com que Teócrito se sentisse seguro em dar alta para esses amigos. Mas ele fez umas recomendações. Olha só, vocês aqui receberam tratamento, vocês foram fortalecidos e terão alta. Porém, ainda não estão curados totalmente. Vocês ainda estão enfermos. E só existe uma coisa que vai ajudá-los a não ficar enfermos por muito mais tempo. É que vocês movimentem uma vontade firme e forte que vai levá-los a ter um fortalecimento e uma recuperação melhor. Começa agora para vocês uma nova fase de tratamento que vai levá-los à recuperação. Começará para vocês, meus irmãos, assim disse o Teócrito, uma nova etapa, onde terão a parte moral e mental cada vez mais trabalhadas. Por quê? Porque Teócrito estava explicando para eles, vocês não chegaram aqui serenos, tranquilos e equilibrados. Pelo contrário, quando foram recolhidos, eram espíritos desequilibrados, que não acreditavam sequer serem filhos de Deus. Então, a parte moral e mental de vocês estava muito comprometida. E foi usado, aqui no Hospital Maria de Nazaré, a misericórdia para com vocês. Tendo paciência com tudo aquilo que vocês passaram, tendo a paciência de explicar cada vez mais a trajetória que vocês teriam como espíritos. E foi dado para vocês o melhor tratamento que o hospital poderia dar, de acordo com as condições mentais e morais que vocês tinham até então. O que poderíamos fazer para vocês foi feito, sem sombra de dúvida. Vocês receberam do Hospital Maria de Nazaré um benefício perfeito. Tudo que poderia ter sido feito, foi realizado. Aqui no Hospital Maria de Nazaré, disse Teócrito para eles, é como se fosse um curso preparatório para que vocês ingressem agora numa nova etapa e mostrem toda boa vontade e uma disciplina firme para melhorar cada vez mais. E por que, meus amigos, Camilo e os seus companheiros teriam que ter uma boa vontade grande e uma disciplina firme? Porque eles seriam reencaminhados para uma nova reencarnação. E Teócrito disse para eles, a reencarnação é uma coisa que vocês não vão poder fugir, mas nós vamos sempre respeitar o livre-arbítrio de vocês. Vocês podem escolher, ou vão agora, ou aguardem mais um pouco entre nós, para se fortalecerem mais e terem a chance de ter um maior sucesso na reencarnação. Porque se vocês forem agora,
ainda não estarão firmes em todos os conceitos. Vocês ainda não conhecerão tudo, ainda terão um pouco da moral enfraquecida. A parte mental de vocês ainda não está 100%. Mas se vocês forem mais tarde, se ficarem aqui conosco para novas aprendizagens, para mais estudos, onde vocês vão conhecer a ciência da vida, deixo para vocês esse meu conselho, disse Teócrito. E o que seria a ciência da vida? Os nossos amigos iriam conhecer o Evangelho de Jesus. Iriam conhecer todos os ensinamentos desse mestre querido, que fortalece, que ampara, que dirige, que mostra o melhor caminho que nós temos a seguir. Aqui na Terra, existe essa ciência da vida também. Os instrutores estão aqui, mas é que os espíritos encarnados, muitas vezes, não seguem esses ensinamentos. O maior instrutor que nós tivemos encarnado aqui, há mais de 2000 anos, foi Jesus. E foi ele que nos deixou todo o seu evangelho, os seus ensinamentos, para que fortalecessem a nossa vida e nos levassem à felicidade. Aceitem o nosso conselho, diz Teócrito, pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada de uma nova reencarnação, que será difícil, mas que contará com o apoio de todos aqueles que são amigos de vocês agora. Meus amigos, continua o irmão Teócrito, vocês estão tendo nessa alta uma oportunidade de melhora, porque após 3 anos aqui no Hospital Maria de Nazaré, ainda existem aqueles espíritos que sequer podem ser atendidos. Continuam quase que num sono profundo. São aqueles ainda arraigados ao desânimo. E vocês tiveram uma oportunidade de melhora. E existem ainda aqueles espíritos que terão que reencarnar imediatamente, numa reencarnação compulsória, por causa do gênero de suicídio violento que fez com que eles desestruturassem totalmente as suas vibrações. Eles permanecerão mais tempo na Terra para que essa terapêutica faça efeito. E continuava a reunião com o irmão Teócrito. Mas eles, Camilo e seus amigos, ficaram assim curiosos e pávidos diante de tanta coisa que o Teócrito estava comentando com eles. Eles ficaram temerosos por causa da gravidade da falta que eles cometeram. Sabiam que o suicídio era uma falta grave. Ao mesmo tempo, eles estavam penalizados pela necessidade de deixar o abrigo. Igual a gente, né? Quando tem que deixar o tratamento espiritual, a gente fica com pena, quer continuar ali, né? Porque é um ambiente aconchegante, onde a gente já está seguro. Mas eles levariam dessa experiência no Hospital Maria de Nazaré um bem preciosíssimo, que eram os abnegados irmãos e amigos que eles ali fizeram. E Teócrito deu então a boa notícia, vocês vão poder visitar a Terra, mas ao mesmo tempo fez a advertência. Na Terra vocês terão que orar e vigiar
o tempo todo. E antes de descer para a Terra, vocês farão uma visita de instrução aos outros departamentos da colônia. O isolamento, o manicômio, o departamento de reencarnação, para que com esses ensinamentos que vocês vão receber nesses locais, vocês fiquem muito mais fortalecidos. E não aconteça com vocês o que aconteceu com o Jerônimo, que quis fazer a visita à Terra, não estava ainda preparado, não tinha ainda estrutura psicológica, mental e moral para encontrar tudo aquilo que ele encontrou e voltou à colônia e teve que ir para o isolamento. Isso não acontecerá com vocês, porque vocês estarão mais fortalecidos. E aí Teócrito encerra. E de repousar, e que o Mestre Divino vos conceda boas inspirações. Repousar talvez fosse um pouco difícil depois de tanta novidade, mas no dia seguinte eles mudaram de residência, foram para a nova residência. Era o pavilhão indiano, também chamado de Mansão Rosa. Era lindo, mas ainda assim os nossos amigos não conseguiam ver tudo muito colorido. As angústias, nostalgia ainda deixava o ambiente um pouco acinzentado. Mas apesar disso, eles estavam animados, o bem-estar, a esperança e grandes projetos na cabeça, né? O Belarmino, que normalmente era sério, quieto, estava falante, conversando. João da Azevedo estava todo animado, dizendo que obedeceria dali para frente a todos os conselhos do irmão Teócrito. O Camilo já estava fazendo planos para o futuro, ele queria mesmo escrever. E quem sabe ele até iria encontrar um instrumento mediúnico que o ajudasse nesse projeto. Somente Mário Sobral estava quietinho. Somente ele não acompanhava aquela alegria. Por que será? É porque o Mário tinha na cabeça todo aquele drama que ele viveu com a Eulina. Ele ficava muito triste sempre e disse para Camilo que ele estava sentindo as mãos dele assim meio entorpecidas. Ele estava meio... Às vezes ele olhava e não via as mãos. Nós sabemos que as mãos foram a causa da queda do Mário. Ele havia matado a amante dele, enforcando a Eulina. Aí o Camilo disse para ele: por que você não se aconselha, Mário, com o irmão Teócrito? Ele disse: mas eu já pedi. E o que foi que ele disse? Bom, o irmão Teócrito me disse que tivesse fé na providência e aceitasse o irremediável. Então o Camilo disse para ele: faça isso, Mário, fique tranquilo. Mas o Mário, coitado, recordou de novo todo aquele drama pelo qual ele passou. E principalmente sempre dizendo que as mãos ele não sentia, elas estavam entorpecidas. Carlos e Roberto de Canalejas resolveram nos acompanhar nas visitas de instrução sugeridas pelo irmão Teócrito. Eles eram muito nossos amigos, dizia Camilo, e resolveram nos acompanhar. Um carro veio pegar os nossos amigos
para levá-los até a torre de vigia, que foi o primeiro local escolhido. Claro que eles não pensavam em volitar, porque não tinham ainda essa possibilidade, né? E assim, meus amigos, os nossos amigos seguiram viagem com Carlos e Roberto de Canalejas e a torre de vigia, e rumo à torre de vigia. Durante a viagem, o Roberto, percebendo o desânimo, a tristeza do Mário, começa a conversar com ele, dizendo assim: olha, Mário, o desânimo é mau conselheiro. Por que você não segue o que o irmão Teócrito te falou? Dizendo para você confiar na providência divina e aceitar as atribulações que vão acontecer na sua reencarnação. Você agora, Mário, já sabe que é filho de Deus. Você sabe que Deus não abandona as suas criaturas. Então, fique firme, aceite essa reencarnação um pouco difícil que vai te acontecer, porque mais vale ter 30, 40, 60 anos com um corpo mutilado e ao final dessa encarnação você readquirir a honra do espírito e a paz de consciência, do que se você for com o corpo perfeito e tornar a cair naquele ato tão ruim. E assim, conversando paternalmente, Roberto conseguiu serenar o Mário. E os nossos amigos, olhando o aldeamento que estava aparecendo, perguntaram: onde será que está o Jerônimo? E Carlos de Canalejas responde: ele está no isolamento. Por que essa denominação? Por que se chama isolamento? Porque é o local para onde vão os espíritos que no Hospital Maria de Nazaré não obedeceram às regras. É para onde vão os espíritos que precisam de uma disciplina mais rígida. E aí o Mário diz assim: mas por que o Jerônimo no isolamento? Ele era um pai devotado, gostava demais da família, e eu, que fui um ser humano que cometeu um erro grave matando uma pessoa, não estou no isolamento. E aí o Carlos responde: é porque você, Mário, você se predispõe ao arrependimento. Você aceita todos os conselhos que são dados a você. E já não é o caso do Jerônimo. O Jerônimo se revolta, não aceita, e por isso precisou de regras mais rígidas. E foi uma surpresa para o Camilo saber que o Jerônimo estava detido. E ele diz assim: ué, mas então a gente morre e tem que vir para cá e ficar numa prisão? Mas Carlos diz para ele: olha só, Camilo, prisão, cárcere, é você que está dizendo. Aqui, os espíritos que ficam detidos, eles recebem orientação, recebem tratamento, são encaminhados para estudo, só que eles têm uma vida mais severa, porque são espíritos que ainda estão revoltados. Na Terra não tem prisão? Não precisamos, às vezes, tirar algumas pessoas da circulação para poder, para que eles não causem mal às outras pessoas? Sabe, o Mário, quem desencarna não vira santo. E aqueles que foram rebeldes na Terra e que ao adentrar o plano espiritual continuam rebeldes, continuam desordeiros, continuam orgulhosos, prejudicando os outros, precisam ser retirados de circulação, né?
E esses ensinamentos, aos pouquinhos, o Carlos falando de como Jerônimo seria tratado, de como eram as prisões, entre aspas, no mundo espiritual, os nossos amigos ficaram pensativos e pararam um pouquinho para imaginar o que aconteceria com os espíritos que aqui na Terra haviam transgredido as leis, ao chegar no plano espiritual, continuassem a transgredir as leis. Caiu o silêncio em torno, conservando-nos todos nós pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão simples, tão real se apresentava aquele mundo astral, que sua imensa realidade, sua impressionante simplicidade contribuía para a confusão de nos julgarmos homens, quando éramos espíritos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Isso está em Emmanuel, Vinha de Luz. Igualzinho ao evangelho que nós lemos no início da aula, quando Jesus nos disse para ajudar ao próximo e fazer a ele o que gostaríamos que fizessem a nós. E aqui está o doce olhar de Maria, o olhar para todos os necessitados, para os espíritos sofredores. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venham, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Muita paz. E agora, nós esperamos vocês no chat. Vamos lá ver qualquer comentário ou dúvidas que porventura possam ter. Na próxima aula, na próxima segunda-feira, nós vamos ver a segunda parte da Torre de Vigia. Leiam o capítulo, é lindo e vale a pena. Muita paz para todos.